Sempre que vamos escrever alguma condicional mais complexa, a chance de criar uma bagunça no código é muito grande. Ao utilizar if, else ou switch cases para múltiplas condições, né, condicionais, rapidamente se tornam muito complexas, o que dificulta bastante a leitura, o entendimento e a manutenção do código. Mas existe uma forma, né, para a gente criar condicionais sem utilizar if, else ou switches. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer isso e com testes, tá bom? Ficou curioso? Então fica comigo até o final do vídeo aqui que você vai aprender muita coisa massa, cara. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, o primeiro exemplo que eu quero te mostrar é simples, mas ele é muito útil no dia a dia. Eu acho que você vai conseguir identificar bastante casos de uso para esse exemplo aqui, beleza? Mas antes, deixa aquele like, cara, para ajudar aí a divulgação do canal. Verifique se você é inscrito, né? E se você não é, considere se inscrever aí. Então, tô sempre trazendo conteúdo novo aqui. Tem conteúdo todos os dias, cara, todos os dias. De segunda, quarta e sexta tem vídeos. E o restante da semana, até sábado e domingo, tem shorts aí com várias dicas rápidas aí para você se tornar um desenvolvedor melhor, beleza? Então vamos lá, né? Vamos lá pro primeiro exemplo aqui, que é o seguinte, né? Esse primeiro exemplo aqui chega a dói um pouco as vistas, né? De ver esse tanto de if e else aqui. Seguinte, eu vou rodar, eu já tenho o teste inscrito para esse camarada, então eu vou rodar ele aqui. Get password, pra gente ver o retorno, pra ver se tá tudo batendo, tá tudo certinho, beleza? Get password. Eita, errar de novo, é TS. Beleza, os dois testes aqui estão passando. Eu vou mostrar aqui o teste, deixar no canto de cá. Então, basicamente, o primeiro teste que eu verifico, né, se tudo tá passando ali de forma que eu espero. Então, se passar a password, eu espero que ele retorne Facebook password e por aí vai. E aí também tem uma forçada aqui, né, para caso algum dev ou um usuário ele tenta forçar um parâmetro aqui que não é permitido, né, porque ele só é permitido esses parâmetros aqui, certo? Essas 4 strings. Se tentar passar uma outra string que não está contida aqui nesse tipo, aí ele tem que retornar para mim ali, né, um password not found, que é o que está fazendo aqui embaixo, certo? É o caso default lá, se a gente estivesse utilizando ali o switch case, beleza? Bom, qual que é o problema disso daqui, né? Eu acho que tá bem claro, né, a questão de complexidade do código aqui, mas como é que a gente poderia resolver isso daqui sem utilizar if else, né? Primeiro ponto que daria para melhorar aqui, logo de cara, como todo if tem um return, eu tiraria todos os elses aqui. Então, continua funcionando. Então, o bom da gente ter teste é isso, que a gente consegue refatorar o código aqui tranquilamente, porque se caso ele quebrar é porque a gente alterou alguma coisa ali que não tá correta mais, certo? Mas enquanto estiver passando, eu posso brincar aqui facilmente com o meu código, né? Então, essa é uma grande vantagem aí dos testes, né? Que eu venho batendo bastante nessa tecla aí em vários vídeos aqui do canal. Inclusive, se você quer aprender mais sobre testes, testes no front-end, né, o que testar no front-end, como testar componentes assíncronos, chamadas a API, componentes em si, cara, tem funções, tem uma playlist completa só sobre testes, tá? Então, dá uma olhadinha no canal que você vai aprender muita coisa sobre testes aí. Mas, beleza, a gente, né, melhorou um pouco aqui, mas assim, ainda tem bastante verificação. E se eu tivesse entraria mais um password aqui, eu teria que criar mais um if. Enfim, a complexidade do código aqui ficou bem alta, né? Como é que a gente poderia fazer isso aqui para contornar isso e sem utilizar switch ou if else, como eu comentei com você aí no início do vídeo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso daqui também. E vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, um objeto passwords. E esse objeto passwords, ele vai ter exatamente isso aqui. Então eu vou ter um password, a chave aqui, password, que é exatamente aqui, ó, minha primeira verificação, olha isso, aqui, ó, minha primeira verificação aqui do if, certo? Meu primeiro if aqui, verifica se o password que eu recebi via parâmetro é a palavra, né, a string password. Então, se for, ele tem que retornar Facebook password.
tá aqui. Instagram, 1, 2, 3, 4, password, entendeu? Então, a sua verificação do if, ela vem como key do objeto e o return vem como o value do objeto, beleza? Tá, feito isso, agora a gente pode fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, vou dar exatamente isso aqui. O objeto na posição password, que é o enviado por parâmetro ali, eu vou retornar ele. Se não tiver nenhum, que é esse caso aqui, caso o camarada tente forçar, né, utilizando a tipagem aqui, porque como ele está tipado, se ele não fizer isso daqui, ó, vai dar erro, certo? Porque, né, não contempla ali no password props, não existe um string not found aqui, certo? Mas, se ele tentar dar uma forçada, vai acabar passando pelo TypeScript. Mas aqui no meu teste também eu tô pegando esse caso. E aí, tem esse default, né? Se eu não tiver aqui, ele vai me retornar essa string aqui. Vamos ver se tá passando? Olha que massa. Então, olha como ficou mais simples. Olha o tamanho disso aqui. E tinha os else's ainda, né? O if else. Os else if, na verdade, não é o contrário. Mas olha como ficou mais simples agora. Então a gente tem, né, um objeto. E aí eu passo o objeto na posição do parâmetro. Se não tiver nada, se ele me retornar um define, ele vai me retornar esse camarada aqui. Certo? Bem mais simples, bem mais fácil de dar manutenção agora, né? E nosso teste continuou passando. Isso aqui é o importante também lembrar. O segundo exemplo é um exemplo mais prático ainda do que esse daqui, que com certeza em algum momento você vai precisar ou já precisou de algo parecido, que é o seguinte. Eu vou fechar esse camarada. É quando a gente precisa transformar ali e verificar se a string ela contém ali um booleano ou não. Então eu verifico se a string ali de fato é um true, uma string true ou false. Vai retornar ali, né? True ou false, né? De fato ali um booleano. Existem várias formas de fazer isso daqui, né? A gente poderia também aqui fazer assim, ó. Um return str se for exatamente se for igual a true. Só isso aqui já resolveria, tá? Então eu vou até comentar isso daqui e vou rodar o teste desse camarada. String to boolean. Vamos ver se vai continuar funcionando. Beleza, meu teste está passando. Deixa eu mostrar o teste para você. Então, olha o que acontece. O que a gente está verificando aqui? Verifico se eu passo uma string true, ele retorna de fato true. Se eu passo uma string false, ele retorna false. Então, essa única linha já resolveria o meu problema, né? Nem precisaria. Então, aqui já é um caso aqui que a gente não precisaria do if else, né? Então, olha isso. Todas essas linhas ela foi substituída por apenas uma, certo? Mas, seguindo aquela mesma lógica que a gente estava usando no outro exemplo, utilizando para a gente treinar, né? Essa parte de utilizar ali esses objects literals aqui do JavaScript, a gente poderia fazer o seguinte: boolean string, exatamente isso aqui. E aí eu vou retornar um boolean string na pose exatamente isso. Continua funcionando, certo? Então eu criei um objeto true ou false. E aí se for true ele vai me retornar de fato true, se for false ele vai me retornar false. Simples assim, certo? E aí a gente pode passar, nesse caso aqui, a gente pode melhorar um pouco ainda esse código aqui para a gente pegar um default, certo? Então a gente poderia até criar aqui primeiro, ó, fazer um TDD bem simplesinho aqui. Exatamente isso aqui. Se eu passar do tipo string props, eu quero que ele me retorne isso, mas ele não está retornando, certo? Então ele já capturou aqui, então ele me retornou um defined. Então eu passei uma string para ele aqui, ó, tentando forçar, né, a tipagem. Porém eu não tenho um default para isso, né? Então é o que a gente vai fazer agora. Beleza. Já está passando. Então o que a gente fez aqui? A gente garantiu um default. É como se fosse o caso default se estivesse utilizando um switch case, por exemplo, certo? Então se esse lado aqui ele retornar para a gente undefined, ou seja, se o usuário ele informar uma string que não contempla aqui true ou false, ele vai executar esse default, certo?
E aí o nosso teste também agora já está pegando aí esse caso de erro, certo? Então é importante sempre também tratar esses casos de erro aí. E a gente eu posso até te mostrar aqui, ó, a questão do coverage, tá? Coverage do código dessa função. Então, tá 100% em tudo, certo? Então, se por exemplo eu tirasse esse teste aqui e rodasse o coverage novamente, olha que interessante, ele vai ficar 50% ali, ó. Olha lá, a branch está 50%. Por quê? Exatamente na linha 9. Porque eu não estou tratando o caso do default aqui, né? O caso se o usuário informar um string que não é contemplado ali pela a tipagem, certo? Então, no nosso caso que a gente já tem, então, beleza. O coverage ele vai ficar 100%. Show. Bom, o terceiro e último exemplo aqui do nosso vídeo é mais complexo. E ele também, cara, você vai usar muito no dia a dia isso daqui. E isso aqui já é mais pro lado do React agora. Por quê? A gente vai fazer o seguinte, eu vou te mostrar ele aqui, ó. Que é o seguinte, imagina que você tem lá um componente que vai ser renderizado apenas se o usuário ele for um admin. E um outro componente que vai ser mostrado ali caso o usuário ele não tenha a permissão de admin, tenha a permissão só de user, por exemplo. Certo? Então eu vou ter uma tipagem aqui, admin ou user, certo? E aí, se for admin, eu renderizo o admin. Se for user, eu renderizo o user. E se não for nenhum dos dois, aí eu renderizo nada aqui, beleza? Então, vamos lá. Já tem um teste para esse camarada, né? Já adiantei os testes aqui. Então, vamos lá. Ó, aqui eu verifico se de fato ele renderizou o admin. E aí eu tenho ali, ó, como eu tenho o text, né, admin aqui, o heading. Então, eu verifico se ele está em tela, verifico o user. E se no caso ele tentar forçar também, certo? Um componente props aqui, que no caso lá é só admin e user, mas como ele está passando um string, isso aqui ele deveria retornar nada, certo? Então é o que eu verifico aqui, ó. Então é um elemento DOM vazio, beleza? Então eu vou rodar o teste aqui. Render component. Eu vou deixar, eu rodei como coverage, eu vou deixar ele rodando como watch. Ele vai passar, certo? Beleza, passou os 3 testes aqui. Então eu verifico, né, o primeiro teste eu verifico aqui, o segundo eu verifico esse caso e o terceiro eu verifico o caso default ali. Bom, o que a gente pode tirar aqui desse exemplo, né? A gente pode fazer aquele mesmo padrão que a gente estava utilizando antes. Eu vou comentar isso daqui, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto aqui, components. Vou ter aqui admin. E no admin eu vou renderizar o item admin. No user eu vou renderizar o componente user. E aqui eu vou dar um return components, exatamente isso aqui. Certo? Olha que interessante. Então, se, né, o usuário ali, ele for do tipo admin, então vai ser components na posição admin, então vai renderizar o admin. Se for do tipo user, componentes na posição user, vai renderizar o user. Certo? E se não for nenhum dos dois, vai retornar nulo. Se eu salvar isso daqui, meu teste continua passando, certo? Porque o nulo aqui, ele não vai me renderizar nada, certo? Vai renderizar um elemento DOM vazio. Então a gente conseguiu cobrir ali os 3 casos de teste aqui para esse exemplo. Esse exemplo aqui é bem mais próximo do dia a dia, então eu quis trazer alguns ali mais conceituais para a gente ir entendendo um pouco ali como que a gente pode utilizar esses padrões aqui, utilizar os object literals para não ficar dependendo de if e else. E olha como o código fica mais simples. Certo que o if e o else e o switch também, eles têm os seus casos de uso, certo? Isso aqui não vai eliminar 100% das vezes ali, 100% da utilidade desses comandos aí na linguagem. Mas, para a maioria dos casos, a gente consegue ter essa alternativa sem precisar utilizar eles. E principalmente sem utilizar, tem muitos escritores, tem vários livros aí, o próprio Clean Code recomenda bastante a gente tentar ao máximo evitar utilizar o else, tá? Então, na maioria das vezes, se for você de fato precisar utilizar o if, utilize o if e dá um return, igual estava aparecendo aqui, ó. Então, se você dá um return, não precisa de eu ter um else aqui embaixo,
certo? Basta eu ter se eu tiver uma segunda condicional, eu posso ter um outro if. E assim o código ele fica mais claro, certo? Fica mais claro do que se você ficar aninhando muitos if e else. E o mesmo vale para o switch também, certo? Então, claro, como eu comentei, existem aplicações, existem a aplicabilidade, né, desses comandos da linguagem, mas, como eu disse, na maioria das vezes a gente consegue substituí-los ali pelo simples componente, um object literals, beleza? E fica mais simples, né? Convenhamos que o código ele fica bem mais simples. É uma forma diferente, né? Se você não está acostumado, você tem que treinar um pouquinho aí a parte do raciocínio, a parte da lógica aqui para utilizar os objects no lugar do if, do else e do switch. Mas logo você pega o jeito e, né, vai acabar ficando bem mais automático, criado dessa forma, e fica mais simples de dar manutenção também, né? Se amanhã tivesse um terceiro usuário aqui, um terceiro tipo de usuário, então bastaria eu adicionar ele aqui, pronto, meu código já estaria funcionando, adicionaria mais um caso de teste aqui, adicionaria a tipagem aqui também, o novo usuário, novo tipo de usuário, e pronto, certo? Então fica bem mais simples, né? Não precisaria adicionar mais um if statement aqui, né? Então era isso que eu queria nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu feedback aí, deixe seus comentários. Se você tem outras formas que você não utiliza if else aí, deixa também nos comentários aí que a gente vai aprendendo bastante aí todo mundo junto, beleza? E é isso, galera, valeu, falou e até a próxima.